No Evangelho de domingo, não sei se alguém consegue lembrar o que foi falado, o que foi lido domingo. Alguém se lembra? Alguém lembra? Evangelho de domingo, João 14. Jesus fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos a nossa morada. Jesus continua falando aqui mais algumas coisas, fala da paz, mas eu quis parar aqui, porque a sensação que eu tenho da caminhada é que nós falamos que somos cristãos, mas nós não temos consciência do que isso significa. O que é ser cristão? Eu acho que a gente não tem a dimensão disso. Eu acho que a gente não tem dimensão do que significa isso que eu acabei de ler. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. O que significa isso? Vocês acabaram de ouvir. Que nós passamos a ter a nobreza de ser a morada da Trindade. Isso não é uma ilusão, não. Entender que Deus habita em mim como Ele habita em ti. Aquele Deus que eu acho que está longe, Ele está dentro de cada um de nós. Na nossa parte mais íntima, lá na nossa alma, habita a Trindade. Então, como é que nós já caminhamos até hoje sem essa consciência? Então, a gente está sempre fora. Vocês ficam me olhando com essa carinha assustada, né? Mas que dia que ele chegou, filho, que eu não estou sabendo? No dia do nosso batismo. Então, Deus habita em nós pela graça. Quem que pode expulsar Deus de dentro do seu coração? Dentro da sua alma? Quem que pode expulsar? Hã? Não tenha medo, nós somos irmãos. Nós estamos aprendendo junto. Nós temos que encontrar todo mundo no céu. Nossa caminhada é para ir embora para o céu. Quem tira Deus de dentro de nós? O pecado. O pecado expulsa Deus de nós. Então, isso é muito e muito sério. Deus escolheu o nosso coração para Ele habitar. Então, a partir do batismo, vocês imaginem, essa história de amor de Deus conosco é uma coisa tão louca. Esse amor dele é algo para a gente pensar e pensar e pensar. Que Deus, por amor, antes de criar o mundo, Ele nos criou. Um dia vocês vão entender tudo isso. Ele nos criou. Então vocês têm que pensar que nós somos resultado de uma escolha de Deus. E nada é mais livre nesse mundo do que essa liberdade da escolha. Imagina, entre tantas possibilidades de existência, Ele quis eu, Ele quis você. Só isso já é para a gente se sentir completamente diferente do mundo. Fala, eu sou uma escolha. Eu sou alguém que Ele amou. Não, que Ele ama. Eu sou fruto de um desejo de Deus. Ele me quis. Imagina. E Ele habita, então Deus nos criou. E no projeto uma das coisas mais encantadoras, que é esse projeto de salvação, que Ele fez, cada vida aqui dentro tem um propósito. Cada um de nós tem um papel na salvação. Não só Jesus, não só Nossa Senhora, não só os santos, mas cada um. Filó, mas minha vida é insignificante. Mas é isso mesmo que é para ser. É assim. Às vezes a gente quer ser um holofote, Deus quer um pau de fósforo. Não é assim mesmo, não tem problema não. É o que Ele quiser. Então tem que prestar atenção nisso. Eu tenho um papel na salvação. Você tem um papel. E ninguém vai fazer o papel do outro. Guardem isso. Então Deus nos cria. E Ele faz esse projeto de salvação, que é uma coisa, é esse amor enlouquecedor de Deus. Se a gente parar e pensar, Deus nos criou para viver com Ele. O homem peca, e Deus faz esse projeto de buscar. Que se Deus não tivesse feito esse projeto de buscar, a gente não teria conhecido essa doçura chamada Jesus. Deixa eu pensar nisso.
Mas eu fico pensando, minha vida sem Ele, que tristeza que ia ser, que minha vida é uma emoção com Ele. Sem Ele eu ia morrer de tristeza. Eu não ia conseguir imaginar isso. A gente não teria Ele, não teria. Presta atenção, os anjos pecaram. Lúcifer era um anjo. E Deus não perdoou. E Deus não buscou eles de volta. E por que Deus nos busca? Por que Ele fez esse movimento todo no céu para buscar a mim, a você, a cada um de nós? Quando Ele sonhou, não, Ele sabia e participava de cada coisa nossa. Quando Jesus nasceu, Ele nasceu por mim, Ele nasceu por você. Lá no presépio, Ele já devia pensar em nós. Quando Jesus trabalhava como criança com o pai dele, como adolescente, que a gente tem que lembrar que Ele foi o lado humano. E Jesus viveu o lado humano para santificar a nossa humanidade. E ele trabalhou, porque Ele já sabia que eu ia trabalhar loucamente. Ele tinha que santificar o trabalho. Ai, que não é de chorar. E Ele santificou o trabalho por mim e por ti. Isso é de encantar esse amor de Deus e de deixar a gente de boca aberta. Que cada coisa que Ele fez foi pensando em cada um de nós exclusivamente. Ele pensou em cada um, em cada uma, Ele pensou. Na cruz, em cada coisa que Ele sofreu por amor. Para que um dia a gente estivesse junto com Ele. É uma coisa louca. E por causa de tudo isso, né, quando Deus nos cria para nos buscar de volta, para estar perto de nós outra vez, por isso que Ele tinha que voltar. Ele vem e estabelece morada a partir do batismo. Mas é tão maravilhoso que Deus passou a habitar em nós. E é uma das coisas que, depois do amor de Deus, uma das coisas que mais me encanta e me deixa perplexa é a paciência de Deus. Porque Ele fica esperando o momento que nós vamos despertar para essa presença em nós. Há um psiquiatra, que claro que eu vou esquecer o nome, que diz que a grande maioria do mundo morre sem ter consciência daquilo que é. Ainda bem que nós não somos dessa parte. Nós temos consciência do outro lado, que em Deus habita em mim. Quando eu escuto, eu fiquei parada nessa frase, é por isso que eu fiquei só com ela. Nós viremos a Ele e estabeleceremos morada. Ele não vai dar uma passadinha, não. Veio para ficar. E sabe o que é uma coisa maravilhosa? Deus não impõe, Deus espera. Ele não te obriga a acreditar que Ele está ali. Ele não vai te obrigar a fazer nada do que Ele quer. A nossa relação com Deus, porque o amor é a coisa mais livre que existe. Eu só venho aqui por amor. Primeiro é Ele, depois é vocês. Nós somos irmãos, mesmo que a gente não se conheça. Tão pertinho. Mas existe um amor, né, de irmãos. Então prestem atenção. Deus vem para poder habitar em nós. Então há tantas coisas lindas que diz que quando a gente nasceu, que Deus Pai, Ele se curvou sobre o berço para nos observar, para enamorar, para pensar que momento Ele poderia habitar em nós. Isso é uma coisa louca, né? A alguns santos Ele permitiu que sentissem a presença dEle vivo. A Santa Margarida, por exemplo, foi uma das que sabia e que sentia especialmente a presença de Jesus. E Jesus falava com ela: o seu coração é aonde eu repouso nesse mundo. Pode imaginar essa conversa. Há um outro santo que eu esqueci o nome, que hoje ele conversava com o anjo da guarda dele. O anjo da guarda dele falou com ele assim: crava os olhos no seu peito e verás quem habita em ti. E ele viu a Trindade. Então as coisas é para morrer, né? Porque assim, melhor não saber, porque saber tanta coisa, bobagem, né? Mas isso é para poder mostrar que existe uma presença que é real. Então eu não preciso buscar Deus fora de mim. Eu preciso compreender que eu caminho, nunca mais sozinho. Mas com Deus eu tenho que me sentir abraçada, eu tenho que me sentir acolhida, eu tenho que me sentir sendo acompanhada. Uma presença que me inspira. Uma presença que me fortalece, uma presença que me recria. Porque Deus me criou, mas a cada momento Ele nos recria. Um amor que nos sustenta. Por que estamos aqui? Porque não só nos criou, mas nos recria e nos mantém vivo até agora. Se Ele não quisesse, não estaríamos vivos nesse momento. Mas Deus nos mantém de pé. Isso é maravilhoso. Deus que a cada manhã me põe vida de novo. Fala, vamos? Que quando está desanimado, fala, coragem. Estou aqui. Estou fraquinho, te sustento.
É isso, essa relação é enlouquecedora. Então a gente não tem dimensão que passamos a ser o sacrário de Deus. O sacrário não onde Deus habita. Então eu passo a ser o sacrário vivo, como foi Nossa Senhora. E ela gerou aquele que hoje habita em nós. Isso é enlouquecedor. É para a gente parar e pensar que amor louco é esse de Deus. Então Catarina de Siena dizia: eu encontrei na terra o céu, porque o céu é Deus e Deus habita em mim. Imaginou isso? As frases das conversas dela com Deus, com Jesus, eu falo com os livros de Catarina de Siena, a gente lê uma parte, eu falo com Jesus, vou dar uma volta, tá? Porque é muita coisa, é muito denso. Depois medita, depois continua. Então não consegue acabar os livros de Catarina, porque as místicas pesadas, né, conviveu assim, tete a tete com Deus, né, brinquedo, né? Igual São Bento, né, gente? Vocês sabem que São Bento foi levado ao céu? Igual São Paulo? São Bento um dia, na janela, olhando as estrelas, contemplando, né? Beleza de Deus, contemplando a criação. E ele percebe que o coração dele foi dilatando, dilatando, ele foi elevado aos céus. Eu fico imaginando isso. Foi, viu o que viu, voltou. Diz que nunca mais foi normal. Mas quem vai ser normal depois disso? Tem jeito de ser normal? Ué? Diz que vivia aéreo. Claro, não vivia aqui não, andava aqui, mas estava aqui não. Ué. Depois que você viu o que viu, como é que fica normal? A gente já não é muito certinho, né? Depois que vê as coisas todas. Olha que coisa espetacular, gente. São Bento fez mais de 900 mosteiros no mundo. Aquela regra dele, que não tem lógica um homem daquele, foi elevado ao céu, como Paulo foi. Por quê? Porque essa realidade é real. E o mundo, o espírito, falou, mas você está falando que Deus habita em mim? Sinto nada, nem eu. Mas você sente a sua circulação? Você sente a sua digestão? A sua respiração? Se eu falar com você assim, respira. Se você não falar, você não percebe que você respira. Você não percebe que o seu coração bate, eu não sei o que fala. Escuta seu coração, escuta, veja, vou ver a sua pressão. Não, mas não está acontecendo? Deus está em nós e a gente não percebe. É maravilhoso. O mundo espiritual é muito mais real do que eu estou vendo aqui agora. Outro dia eu fiz isso lá no CT e quase matei o povo. De repente eu parei a discussão assim e falei, eu queria falar com vocês que o que a gente não está vendo nesse CT é maior que o que a gente está vendo. Hein, Filó? Falei, larga para lá, que eu entendeu, que não entendeu, fica por isso mesmo. Vocês podem imaginar o tanto de ajuda que a gente tem, deixa para lá. Se vocês não estão percebendo que a gente, tudo que nos cerca, fica imaginando o que nos cerca nesse momento. O mundo espiritual que a gente não vê, ele é real. Real. Isso é maravilhoso saber que somos acompanhados. É maravilhoso compreender isso. Filó, mas eu não sinto também não. Eu prefiro não sentir, deixa do jeito que está, porque pode, né, impedir. Mas a gente começa a prestar atenção naquilo que conversa conosco, né? Naquilo que nos inspira. Nos inspira em ações, nos inspira em atitudes. Porque como é que é a minha resposta diante de uma consciência dessa? Como é que eu caminho a partir do momento que eu sei que eu sou o sacrário de Deus? Eu sou o céu de Deus. Onde eu sou o céu, Deus habita aqui, como Deus habita em ti. Então, a partir daí, presta atenção nas consequências disso. Se eu sei que Deus habita no outro, e tem pessoas que nunca mais, ninguém quer ter essa consciência. Mas se eu sei, eu tenho a consciência, como é que eu faço mal ao outro? Como é que eu vou trair o outro? Como é que eu vou matar o outro? Como é que eu vou roubar do outro? E aí segue todos os mandamentos. Como é que ficou fácil, não é? Aí eu passo a amar. É tão interessante porque aí eu passo a viver a consciência do amor que Ele pede. Como é que eu respondo a essa presença? Amando. O que Deus pede a cada um de nós? Deixa Deus agir em você. Deixa Ele aplainar, deixa Deus trabalhar dentro da sua alma, que a nossa alma tem que ser trabalhada, tem que ser lapidada. Nós ganhamos a vida, nós precisamos de conseguir ser filho do Altíssimo. Deixa a sua alma ser lapidada, então dá espaço a Deus para que trabalhe dentro de você. Para que Ele possa, essa semente que hoje Ele está semeando no seu coração, e cada vez que você escuta a palavra, é a semente que está sendo semeada, deixa Deus trabalhar, deixa Ele adubar a terra do seu coração, arar, adubar, deixa dessa semente crescer e dar fruto, e deixa Ele colher esse fruto. E que fruto é esse?
Como é que Deus trabalha? Dá espaço para Deus ser Deus dentro de você, deixa Ele agir. E Ele vai nos transformando. Você vai falando, gente, engraçado, estou ficando meio diferente, tá mesmo. Não é aparência externa, porque igual quando Ele faz a consagração, o pão e o vinho não mudam. O que muda é a nossa essência. É o que diz Teresa de Ávila, dentro de nós tem um sol. Que esse brilho não tem quem tira. Se vocês já leram as moradas de Teresa, que ela fala do castelo, das 7 moradas, o centro da morada é Deus que nós vamos encontrar dentro de nós. Sai da superfície. Não vamos viver com Deus na superfície. Não vamos buscar Deus longe, Deus está aqui. Fala, Filomena, não busque Ele longe, não, Ele habita dentro de cada um de nós. Isso é uma coisa louca. Compreender isso é mudar toda a nossa consciência de ser cristão. Porque a partir dessa consciência eu vou agir diferente com o meu irmão. Então, tudo que em mim move na caridade, no amor, na compaixão de eu perceber que alguém pode estar com frio, na compaixão da fome, estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. Todas as obras da misericórdia são inspiradas, sustentadas de Deus em mim, para que eu possa fazer no irmão. É isso que vai gerando, né? É isso que a gente vai sendo transformado. Porque como é que eu respondo a tanto amor? Deus nos ama demais. E quanto mais vocês confiarem no amor dele, de pouco. Eu digo para vocês, sejam como crianças. Fala com ele, eu não sei andar, deixa ele te levar. Senhor, eu não sei a decisão, deixa ele te levar para onde ele quiser. Fala com ele, me cura de ser grande, me anda comigo, Senhor. Me dá o caminho, me ensina. Seja dependente de Deus igual o ar que você respira. E você verá que quanto mais você depende desse amor, mais amor ele tem para te dar. Que bom que nós temos a miséria, porque se a gente... Hoje eu estava falando com ele enquanto eu meditava. Jesus, se a gente não fosse miserável, como é que o Senhor ia poder mostrar a sua misericórdia? É porque somos miseráveis. Que o Senhor pode se derramar na misericórdia conosco. Porque não somos nada. Igual ele falou com a Teresa de Ávila. Você não é nada, Teresa, eu que sou. Você é aquela que não é, e eu sou aquele que sou. Presta atenção à conversa. Olha o nível de conversa. Não, Teresa de Ávila, você foi com a Catarina de Siena. Mistura um pouco os santos, que é santo demais, né, gente? É muito santo na minha vida para ler. É coisa demais para guardar, nada escrito, é uma luta, né? Então, é entender essas coisas. Hoje o que eu quis colocar para vocês é porque, na verdade, eu não quero que, assim como eu não posso, vocês também não, passar a nossa vida como cristã sem pensar nisso. Que o Senhor veio a nós e Ele estabeleceu morada. Isso são 2 coisas que eu quero comentar com vocês. A primeira é quando Madalena vê Jesus e não o reconhece. Quando ela vai no sepulcro buscar Jesus, e ela vê um homem e fala, o Senhor é o jardineiro. Ela achou que era o jardineiro e pergunta, o Senhor viu aonde colocaram o meu Senhor? Na verdade, ela fez bem de confundi-lo como um jardineiro, não é? Porque Deus tem um jardim para cada um de nós. Ele quer cultivar esse jardim dentro de nós, né? Ele quer fazer uma obra dentro de nós que vai nos embelezar. Por que Nossa Senhora é linda? Porque é sem pecado. Transparece a beleza dela. O dia que nós vamos ficar cada dia mais lindo, quando pecar menos. Porque o jardim vai florescer, né? É isso que vai acontecer, não é? É isso que vai acontecer conosco. Vocês conhecem a história de Santa Filomena? Conhecem? Alguém conhece a história dela? Não? Uma menina de 13 anos de idade, filha de um rei. E o país dela, um adendo, né? O país dela entrou em guerra com o outro reino. E aí o outro rei falou com o pai dela, a guerra encerra, se você me der a Filomena em casamento. Era uma boneca, linda. O pai dela falou, então tá fácil, a guerra acabou. Ela falou, não, tá não. Eu não vou casar com ele não. Por quê? Porque eu pertenço a Jesus. Pertenço ao Senhor. Vai casar com o rei. Um caso. E ela, então ela foi presa. No castelo do outro rei, o pai entregou, né? A guerra acabou, ela foi dada. Um caso. Então ela sofreu muito. E cada vez que ela tinha que ser apresentada ao rei, ela recebia visita de Nossa Senhora, que a embelezava. Cada vez que ela apresentava ele, ela estava mais bonita do que ele enlouquecia. E ela falou, no caso. Recusou tanto que ela foi condenada à morte. Então vocês observam o que tem na mão dela. Tem uma flecha, ela foi colocada numa parede e os arqueiros se colocaram para matá-la. A flecha voltou e matou os arqueiros e ela ficou firme. Cada vez que acontecia isso, mais conversão, o rei enfesado. Aí
presa de novo, tinha que voltar ao rei, mudou de ideia. Não, senhor, não caso, eu sou de Jesus, já casei com ele, é meu. Um caso. Voltou, então pegaram, Filomena colocou uma corda no pescoço dela para julgá-la no rio. Os anjos foram lá, pegaram ela, cortaram a corda, ela está a âncora na mão e tem uma flecha na mão. Por fim, o rei desistiu, cortou a cabeça dela. Então ela morreu com 13 anos de idade porque ela se recusou a casar com o rei e ela queria ser casada com Jesus. Não é linda a história dela? Linda, só adendo. Então, quando é muito assunto, né, gente? Quando eu vou lembrando assim, eu falo, gente, que tanto de assunto que eu tenho para falar com o povo, né? Um tanto de caso para contar para vocês. Vocês têm tempo de ler, né? Então eu conto para vocês o tanto de coisa que eu já li. Então, mas eu volto lá em Madalena, que estava lá no sepulcro procurando Jesus, e aí ela confunde Jesus com o jardineiro. E Jesus fala com ela, né? Madalena, onde você está indo buscar? Ela foi no sepulcro buscar aquele que não estava lá. E às vezes a gente vai buscar Deus onde Ele não se encontra. A gente busca Deus onde Ele não está. Não busca sua segurança nas coisas do mundo. Não faça Deus aquilo que não é Deus. Não busca sua segurança nas cartomantes, nas povos que lê qualquer coisa, porque cristão não lê horóscopo, lê a Bíblia. Não vá buscar as coisas de Deus onde ela não está. Não vá fazer trabalho, não vá fazer nada, não tem nada com isso. Nós cremos em um só. A nossa esperança tem um só nome, se chama Jesus. Se não resolver com Ele, não resolve com mais ninguém. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então acalma as agonias da alma. Então, não busque fora. Jesus falou com ela, não, Deus nunca vai embora, a não ser pelo nosso pecado que a gente vai expulsá-lo. Mas tem uma outra imagem que Jesus, com toda delicadeza, nos ensina o que é isso. É a imagem da videira. Ele é a videira. Nós somos os ramos. O Espírito, essa seiva, circula em nós, porque Ele está em nós. Então é o Espírito que nos anima, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos põe de pé, que vai nos convencendo desse amor, que vai nos fazendo viver de Deus e somente de Deus. Nos faz voltar para casa, nos dá a consciência de sermos peregrinos, mas de sermos filhos amados, e de que Deus fez um paraíso que nos aguarda, que a gente não tem dimensão disso. Mas que até a gente chegar lá, ter uma vida maravilhosa para ser vivida aqui, e que quando a gente toma consciência dessa presença, a gente então passa a ter uma vida ressuscitada. É aquilo que Jesus falou com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Aí sim você vai ter uma vida a partir do Espírito. Mas Nicodemos fala, Senhor, mas eu vou nascer da carne? Não, Nicodemos. Nascer do Espírito. É tomar essa consciência espiritual. Tomar essa consciência que nós somos carne, mas Deus habita em cada um de nós. Por isso que eu nunca posso falar, e no CTI eu vivo corrigindo, quando as pessoas falam, pessoa está vegetando. Ninguém vegeta, porque cada um de nós há um mistério que Deus habita. Por isso cada um é sagrado. Por menos que a gente compreenda a vida do outro, mesmo que seja alguém numa cama, que não comunica, aquilo é sagrado, porque Deus está ali. É lindo demais, a gente não consegue compreender, não é muito mistério, mas é um mistério de amor. A única coisa que eu desejo que vocês entendam nessa noite, é que vocês são amados, mas é profundamente amados. E eu digo para vocês, usem e abusem desse amor. Não duvide do amor de Deus por você. Não duvide que Ele cuida de cada detalhe. Não duvide, nunca você será enganada. Nunca você será traída por esse amor. Qualquer coisa no mundo poderá te trair, menos a Trindade que em nós habita. Menos esse Deus de amor que quer nos aconchegar no coração dEle, nos ditar tanta coisa delícia no ouvido. Então comece a silenciar. Comece a voltar para ser como Nossa Senhora, né? Da interioridade, volta para dentro de você. Volte, nem se interiorize. Reconheça essa presença que em nós habita. Merece, não, ninguém merece, mas Ele falou que vai ficar. Maravilhoso, que fique mesmo. Para nos conduzir, para nos levar a lugares, a experiências que somente um Deus em nós pode realizar. Esse é esse Deus de amor, gente. Que coisa maravilhosa que é isso. É aquilo que nós vamos entender que Paulo falava.
Não sou eu que vivo, mas é Deus que vive em mim. É isso que nós temos que chegar a viver. Essa consciência que a gente vai diminuindo para que Deus cresça. Quem falou isso? João Batista. É preciso que eu cresça e Deus e Jesus, que preciso que eu diminua para que Ele cresça. Então eu preciso que em mim vá diminuindo essas coisas, tanta vaidade, tanto ego, eu diminua e eu permita que o Senhor cresça em mim. Para que quem possa nos ver, veja Ele. Então, a última etapa, uma etapa é a gente ser o sacrário, a outra etapa é ser o céu. E a última etapa que Deus deseja nos transformar é no outro Cristo. Ele tem um caminho grande. Vamos deixar Deus trabalhar. Nele deseja que a gente seja um outro Cristo no mundo. Porque nós estamos aqui para colocar esse reino para funcionar. Colocar tudo que Ele ditou, tudo que Ele falou, todo projeto de amor de Deus, depende de cada um de nós. Depende da nossa consciência que somos habitados. E a partir daí, agirmos. Vivermos somente de Deus, né? A gente vive de Deus, convosco, por Ele, com Ele e nele. Para que a gente possa ser para o outro a misericórdia, o amor, né? Revelar o outro. Fala que é ser o outro paráclito, né? Ajudar o outro, dar coragem, dar força, falar com ele. De pé, vamos lá, relembrar a ele. Quantas vezes alguém te trouxe a Deus? Te apresentou a Ele? E quantas vezes a gente precisa que o outro nos leve até Ele? Nos desperte essa consciência que somos o quê? O Filho amado. Então que Deus essa noite restaure em nós a nossa dignidade. Nos relembre que somos os filhos. E por isso temos uma dignidade. A partir daí temos uma consciência diferente para agir no mundo, porque somos habitados por aquele que é eterno. Por aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai. Então se Ele é o meu Pai, eu tenho que ter uma relação íntima. A intimidade exige presença. Por isso Deus habita em nós. Eu não posso ser íntimo daquele que habita o céu, porque eu não conseguiria chegar até Ele. Mas eu posso ser íntimo daquele que caminha comigo. Eu posso dizer, só está aqui? Ele fala, está vendo isso? Me ajuda. É assim. É aquela relação pertinho de um Deus que caminha conosco, abraçado em cada um de nós. Que Deus nos permita, que Nossa Senhora interceda, para que cada um de nós, nessa noite, possa ganhar de Deus a graça da consciência de sermos habitados, né? De termos esse privilégio, de sermos habitados por esse Deus Trindade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.